Jesus Renato foi um homem de Deus que acolheu a minha família na Igreja Metodista da Barra. Foi meu primeiro pastor. Interessante que eu estava em maus lençóis naquela época, vamos dizer assim. E eu fui para uma igreja, e chegando ali naquela igreja, a igreja estava de portas fechadas. Foi numa igreja Maranata, se não me engano, não é isso? E aí eu parei no sinal ali, atrás do Banco Bradesco, olhei o sinal, e eu percebi um som do Ministério de Louvor, saindo. Era 8 de janeiro, aproximadamente 25, 26 anos atrás. E aí, chegando ali naquele lugar, aliás, ali no sinal eu falei para minha esposa assim, ela que estava fechada, mas a gente precisa ir para a casa de Deus. E eu vi a Igreja Metodista da Taquara com som. Pensei que tinha culto, não tinha culto. Na segunda-feira, isso mesmo. É isso mesmo. E aí, era 8 de janeiro, na segunda-feira, nós entramos e ali nós fomos acolhidos pelos homens de Deus, eu e minha família, pelo Ministério de Oração. E aquele tempo ali, eu recebi uma profecia naquela noite. E foi dito para mim e para minha família: hoje vocês vão chorar, nós vamos chorar por vocês. Mas amanhã nós vamos chorar juntos. Então eu agradeço a Deus pela vida desse homem, pela vida do ministério que esse homem tem conduzido até o dia de hoje. E de pronto assim, quando a gente decidiu fazer o aniversário, confesso a vocês que foi a primeira pessoa que eu contactei para poder estar aqui conosco. Eu quero te honrar nessa noite. Quero que você seja um instrumento de Deus aqui também. Eu tenho certeza disso. Eu tenho daqui a pouco vou estar apresentando também o meu mestre que está ali, o mestre Levi também, que foi coordenador na época dos meus estudos teológicos, está ali conosco. E esse mestre aqui, eu te amo, tá bom? Eu guardo seus ensinamentos. Eu tenho até hoje guardadinho meu certificado de discipulado, que eu recebi das suas mãos. Está ali um pouquinho manchadinho, está guardadinho. Eu sempre lembro, estou sempre orando por você e pela sua família. Amém? Vamos orar pelo nome de Deus. Com suas mãos para cá, vamos falar com Deus. Pai, graças nós te damos. Que privilégio, Senhor. Que privilégio, o Senhor sabe. Eu realizo um sonho aqui, Senhor, de ter o teu filho. Meu primeiro seguro. Obrigado pela vida desse teu servo. Obrigado pela vida da sua família, que também foi um instrumento poderoso na minha vida e na vida da minha família. Foi aí na igreja do Taquara, Senhor, que eu me redescobri como um homem, como um cidadão de reino, como alguém com potencial para vencer em todas as áreas, em todos os níveis, e a minha história começou ali. Eu aprendi a ser pai, ser amigo, ser um bom profissional, a amar as ovelhas, amar os amigos que depois viraram ovelhas, e alguns que me receberam, eu ainda hoje pastoreio. Outrora eles me pastoreavam, e hoje eu pastoreio, Senhor. Então eu quero expressar minha gratidão e ver o seu filho aqui. Muito obrigado. Usa ele para o louvor e para a glória do teu nome. Amém. E graças a Deus. Amém. Pastor Levi, está te chamando aqui. Vem cá, por favor. Esse aqui é meu mestre, minha referência no estudo teológico, coordenador do curso lá de teologia, reitor lá. Então eu quero louvar a Deus pelo vida desse homem também. Porque é um homem que sempre acreditou em mim. E logo nos primeiros inícios, logo foi início da minha estadia ali, e a gente já dialogava, e as palavras dele sempre apontavam para um pastoreio firme. Firme no sentido de conduzir bem as ovelhas até a eternidade. Obrigado. Eu vou ser muito rápido, porque hoje, primeiramente, é culto a Deus, ouvir a palavra de Deus,
e o convidado é o pastor Azuil, e eu vim como guarda-costa dele, eu vim como companheiro de viagem, porque o pastor Azuil e eu fomos pastores em Niterói, em Vital Brasil, onde eu ainda sou pastor, mas quando o pastor Azuil foi convidado, ele passou para mim o áudio. Eu fiquei muito contente porque o pastor Rogério fez um convite de um filho para um pai espiritual, e eu fiquei muito feliz porque honrar o pastor Azuil, e isso tem muito a ver com a história do pastor Rogério, né? O pastor Rogério foi estudante na faculdade, no seminário metodista, onde eu coordenava, e uma pessoa assim, fácil de convívio, uma pessoa descomplicada e uma pessoa temente a Deus. Então, eu não tenho muita coisa para falar, porque eu, como vocês, vim para cultuar Deus e vim para ouvir a palavra de Deus pregada pelo pastor Zé. Vim também, inclusive, meu filho é sargento do exército, mora aqui pertinho, e aí meu filho alugou um apartamento aqui pertinho, e falei, vai coincidir meu filho a igreja e tal, mas o meu filho está lá na academia militar agora, então não tem como estar aqui, está fazendo um serviço especial, mas não vai faltar ocasião, né? Então, igreja maravilhosa, quando eu vi esse monte de criança, cada uma mais bonita que a outra, o futuro da igreja está garantido, né? Então, receba o meu abraço da Igreja Metodista de Vital Brasil e Niterói, onde eu e ele fomos colegas de pastorado, e estou muito feliz, o convite do pastor Rogério está com vocês aqui hoje. Deus abençoe vocês ricamente. Amém. Gente, muita emoção. Muita emoção por tudo que vocês já fizeram e estão fazendo por mim, pastor Levine, aqui nesta noite. Eu nunca tive tanta vontade de estar num culto. Eu estou aposentado há 3 anos, mas eu nunca tive tanta vontade de estar presente no culto como senti em estar aqui. Me lembrando da face do rosto de cada um de vocês, dessa família abençoada, e para explodir mais, me encontrar aqui com a Dilma. A Dilma serviu a Deus na segunda igreja que o pastor me deu. Foi Gabeira Azul, depois Vista Alegre e Irajá. E a Dilma era uma das pessoas mais fervorosas ali da igreja metodista de Vista Alegre. Nós passamos ali momentos preciosíssimos na igreja metodista de Vista Alegre. E eu fiquei muito feliz. Fiquei muito feliz com a recepção aqui, feliz com o cafezinho, o motorista. Gente, é um motorista nos pegar. Eu senti assim, grande, sabe? Grande, assim. E foi subindo, e ainda subi mais aqui ainda, eu estou subindo. É melhor falar com o senhor para parar de subir, porque você não pode mandar lá para a glória e ir para sempre, não. Eu ainda não quero ir para a glória, irmãos. Estou feliz ainda aqui, muito feliz mesmo. Estou feliz, simplesmente gostoso, não é? Ar-condicionado, coração aberto de vocês, culto muito alegre, mas, gente, eu preparei uma meditação de 20 minutos. Eu pontuei, eu escrevi, eu reescrevi, eu analisei, eu sintetizei, eu analisei várias vezes, e ficou nisso. Eu quero compartilhar com vocês aqui. O que eu quero compartilhar com vocês aqui é o que está em Isaías 45:15, que eu quero pedir. Eu pedi ao jovem para fazer uma projeção aqui de 3 versões, 3 traduções de Isaías 45:15. Então, a primeira é essa:
verdadeiramente tu és Deus misterioso, ó Deus de Israel, ó Salvador. Essa é uma primeira versão. A outra, você tem aí para projetar para nós? Esse é um Deus misterioso. Só essa? Essa outra, vocês... Outra tradução diz: o Deus que se esconde das pessoas. Com certeza tu és um Deus que te escondes, ó Deus de Israel, o Salvador. Verdadeiramente tu és um Deus que te escondes das pessoas. Deus misterioso, um Deus que se esconde das pessoas. Outra versão diz: o Deus que te ocultas das pessoas. Parece que a melhor tradução é esta: o Deus que se esconde das pessoas. Isaías 45, o contexto, ligeiramente, o contexto, não posso falar muito para poder me deter no versículo 15. Mas Isaías 45 está falando do povo de Deus que está no exílio babilônico. E Deus, há dezenas de anos antes do rei Ciro nascer, Ciro era um monarca persa. Pérsia hoje é o Irã. Então, há dezenas de anos antes do nascimento do rei Ciro, Deus disse que Ciro se levantaria. Ciro, que não era do povo de Deus, Ciro, que não conhecia Deus, Deus prometeu que Ciro se levantaria para conduzir o povo do exílio babilônico de volta para Israel, para a reconstrução da cidade e reconstrução do templo. Chega o texto a dizer que chamar Ciro de meu pastor, ou também de ungido, quer dizer, Messias na língua hebraica. Feitas essas observações necessárias, nós vamos então para Isaías 45, 15, já falamos dessas três versões, não é? E João 18 diz que ninguém nunca viu Deus. Nunca ninguém viu Deus. Moisés quis vê-lo, mas ele disse a Moisés: olha, Moisés, quem me vê não continua vivendo. Quem me vê morre. Ainda no capítulo 45 de Isaías está escrito, Deus falando: além de mim não há Deus. Além de mim não há Deus. Diz ainda: não há ninguém além de mim. Deus está falando: eu sou o Senhor. Ainda diz: não há outro Deus. Por que essas repetições? Porque o povo de Deus está no Babilônio, no exílio babilônico, no meio da idolatria. Então nós vamos tentar fazer esse link aqui do Deus verdadeiro e da idolatria, na qual o povo convivia e vivia. Quando a gente pega em Deuteronômio 6,4, nós lemos: ouve Israel. Isso faz parte da oração judaica. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é
o único Senhor. Diga comigo, Ele é o único Senhor. Só há o Deus que ninguém pode ver. O único Senhor que abomina a idolatria. Em relação ao tempo, esse Deus é eterno, sempre eterno. Em relação ao espaço, ele sempre é infinito. Sabe por quê? Porque está escrito que ele não divide a sua glória com ninguém. Ele é um Deus ciumento. Ele tem ciúme do seu povo. Ele tem ciúme dos seus filhos e filhas. Então ele não divide a sua glória com ninguém. Ele nunca permitiu ser visto. Ele nunca permitiu ser fotografado. Nunca permitiu ser filmado. Deus não pode ser reproduzido. Diga comigo, Deus não pode ser reproduzido. Ele não pode ser copiado. Ele não pode ser pintado. Por quê? Porque ele abomina a idolatria. E dele está escrito: Deus é Espírito. Quem é Deus? É Espírito. Deus é luz. Mas mais que a luz, essa luz tem variação. Mas Tiago diz que ele é luz e não há nele nenhuma sombra de variação. Não há variação em Deus. E então, como estamos trabalhando conjugando essa situação de idolatria, eu percebo que tem pessoas que têm uma fé pequena num Deus extraordinariamente grande como o nosso. E há outras pessoas que têm uma fé grande nos deuses pequenos. Nós sempre convivemos com isso. Os idólatras fabricam os seus deuses, nomeiam os seus deuses, defendem os seus deuses, brigam por eles, guardam os seus deuses, definem os lugares para os seus deuses. Em vez por outra, nos pergunta: o teu Deus onde está? Onde está o Deus do pastor, da pastora? Onde está o Deus do irmão, da irmã? Diante daquela tragédia, daquele tsunami, daquela perda irreparável, onde está o teu Deus? Os ídolos impõem automutilação, exigem promessas e cumprimento delas. Os ídolos exigem peregrinações. Os idólatras usam os seus deuses como intermediários na tentativa de se aproximarem de Deus. Nós não. Para nós só existe um mediador entre Deus e os homens, a saber, Jesus Cristo. Contudo, irmãos e irmãs, há sempre a tentação de se construir um bezerro de ouro, como fez Arão, a pedido do povo, diante da demora de Moisés, lá no monte. Quando Deus está demorando ou não está agindo dentro do nosso horário, a gente
é tentado a construir alguma coisa para substituir. Tenta-se encurtar o caminho com um Deus palpável, com um Deus visível, com um Deus mais acessível, manobrável, que transige. Deuses que fazem composição ao alcance de todos, um Deus que atenda aos desejos de consumo. Nós vivemos uma situação assim, a tentativa de construir deuses que atendam os nossos desejos de consumo. Isso está espalhado na sociedade agora. Os ídolos têm lugares, são colocados no lugar, lá são visitados e cultuados. Os seus adoradores, como eu disse anteriormente, nos perguntam: e o vosso Deus, onde está? Eles não sabem que o Deus misterioso está revelando que Ele é. O Deus que se esconde é o Deus que também se revela. O Deus que se oculta aos nossos olhos é o Deus onipresente, onisciente, onipotente, que continua compondo e regendo as suas orquestras. Continua, nas palavras de Jesus, trabalhando até agora. Diante dessa majestade, dessa grandeza imensurável, nós entoamos com Paulo o hino de Romanos 11:33. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Aleluia. Em Cristo vemos os mistérios de Deus. Jesus disse: quem me vê, vê o Pai. Vemos-lo agachado, inclinado para o chão, em silêncio diante dos acusadores da mulher pecadora, com gestos leves e profundos, ele dissipa os religiosos hipócritas. Está escrito que Jesus não estava. Seu vestuário, sua aparência era comum a todos os habitantes de Jerusalém. Deus estava oculto em Jesus. Deus estava presente no seu Filho ali. As revelações ocorrem lentamente, progressivamente, de acordo com a nossa evolução e de acordo com o nosso desejo de conhecer a Deus. Está escrito: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, e nunca iremos conhecê-lo completamente, porque é progressivo, é lento essa busca, mas nós temos que estar atentos nessa busca para conhecê-lo.
Isaías 55, 8, 9 diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Que assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. O problema, irmãos e irmãs, não é esconder. O problema é quando ele fica extenso. Quando não chove e nem aparece o sol. Quando não é dia e nem é noite. Todos nós passamos por esses períodos na vida, não é verdade? Não é dia nem noite. Nem chove e nem faz sol. Quando não há ventania, nem brisa suave. A vida se torna uma monotonia, uma repetição do mesmo todos os dias. Por quê? Porque ele é misterioso. Porque ele não é mercadoria. Ele não está no mercado livre, nem nos seus assemelhados. Não sou eu quem faz o cardápio para Deus preparar a comida. Não sou eu quem define o lugar e horário para ser abençoado. O horário de Deus é outro horário diferente do nosso. Os pensamentos deles são mais altos do que os nossos pensamentos. Os seus caminhos são inteiramente diferentes dos nossos caminhos. E enquanto isso, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E nessa perspectiva de consumismo, Deus não é encontrado nas propagandas e na internet, porque Ele é um mistério e a nossa mente só capta pequenas partes das suas revelações. Mas não é necessária a salvação. Que nós conhecemos o que já nos foi revelado é o bastante para entrar na glória celestial. E a gente vai andando, se contentando com cada medida que Ele nos oferece. Mas por que Ele se esconde? Ele se esconde para ser procurado. Isso é lindo, né? Ele se esconde para ser procurado. Eu creio que boa parte dos pais aqui já se esconderam, brincaram de esconde com os filhos. Brincou, pastor? Brincou? Os dois? Esconde. Mas escondia. Não é ficar escondido. Se a criança era bem pequenininha, escondia no lugar fácil para ela achar. Mas tem alguns que se escondiam, mas muito bem escondido, que a gente procurava, depois largava para lá. Eu quero ficar lá escondido. Isso é criança de Deus também. A gente que procura isso, a criança não procura mais. Existe. Né? Quase encontra, mas não encontra. Você ficou quase encontra? Uma história muito interessante de indígenas americanos. Eu não sei falar o nome, talvez não fale o nome certo, Cherokee, assim que eu li. Que quando o jovem, o garoto, vai do ritual para a maioridade, para ser adulto, o pai leva na floresta, tapa os olhos dele
eu terá que passar uma noite na floresta. Venda nos olhos, coloca ele perto de uma árvore e ele fica ali. E ele só pode tirar aquela venda quando o sol raiar pela manhã. Quando o sol aparece, ele tira a venda e o pai está a 11 metros dele tomando conta dele. Essa é a nossa igreja. Essa é a nossa igreja. Ele se esconde para ser procurado. E a palavra de Deus diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Ele deseja ser encontrado por vidas sedentas. O salmista diz: a minha alma tem sede de Deus. Uma costa corre atrás da água ou das águas, assim a minha alma corre pelo Deus vivo. Assim como Deus se deixa achar. É o que está escrito em Crônicas 15:2. Ele se deixará achar, como a gente fazia com os nossos filhos. Achou! Está aqui! Ele espera ser procurado em primeiro lugar, antes de tudo. Irmãos e irmãs, buscar é examinar minuciosamente, é investigar. Buscar é pesquisar. Buscar é indagar. Onde é que ele está? Onde está o meu Deus? O Salmo 25:14 vai dizer que a intimidade do Senhor é para os que o temem. Intimidade do Senhor é para os que o temem. Por que Deus se esconde? Onde Deus se esconde? Deus se esconde nas pessoas que sofrem nos leitos, na vida dos dependentes químicos, nos famintos, nos despidos, nos presidiários, nas pessoas em situação de rua. Ele se esconde nestas e em outras situações para que olhemos para quem está padecendo. Deus se esconde, foi lá no centro da cidade de Deus e encontrou Simão e Rogério e os filhos. E os levou lá para Taquara, no dia que o templo estava fechado, mas havia um barulho lá. E eles entraram. O Deus mais cremoso. Irmãos e irmãs, Deus se esconde sem fazer barulho. Não está no vento forte que assola as árvores, nem os terremotos que quebram os rochedos. Deus não está no fogo que devasta as florestas. Deus é um sussurro de brisa suave. Os irmãos estão percebendo que eu não estou tirando dessa situação. Deus está trabalhando nos bastidores. Deus está trabalhando atrás das câmeras, atrás dos palcos e dos cenários, trabalhando secretamente, misteriosamente, trabalhando no incomum da vida, fora do alcance do auditório que está presenciando a peça, a exibição, o trabalho artístico
Deus está fora. Deus está trabalhando. Deus está atrás das cortinas do teatro da vida, administrando tudo para que a peça seja uma peça fascinante, como é a sua vida. Ou ainda nas palavras de Cantar de Salomão 2:9, da noiva para o noivo, de Cristo para a igreja, a interpretação alegórica fica a cargo de vocês, mas lá está escrito: eis que está detrás da nossa parede, olhando pelas janelas, espreitando pelas grades. Onde é que Deus está? Deus está te vendo. Deus está te olhando. Você pode cair, mas Ele cai junto com você. Pronto para te levantar. O salmista se expressou no Salmo 10, versículo 1 assim: porque o Senhor, ó Senhor, te conserva longe, te escondes nas horas de tribulação. Provavelmente todos nós já oramos assim. Por que te conserva longe? Por que te escondes nas horas de tentação? Deus está em casa, pastor? Sim. Sim. Está escondido na vida dos profissionais de saúde, nos distribuidores de alimentos, e remédios, e água, e roupas. Deus está escondido nesse bairro, na vida das pessoas que amparam as mulheres violentadas, na vida de pessoas que socorrem as crianças e idosos abandonados, na vida de conselheiros e drogados, na vida de pessoas que distribuem cestas básicas, roupas e medicamentos. Deus está na vida delas. Deus está escondido nas pessoas que se dedicam aos insignificantes. Deus está presente na vida dos esquecidos, dos sobrantes, dos diferentes, dos esquecidos, daqueles que não têm voz e nem vez. Suas mãos, irmãos e irmãs, são mãos do Deus misterioso que está em você. Suas pernas, irmãos e irmãs, são as pernas de Deus. E a sua boca é a boca que anuncia boas novas em todo esse bairro. Ele está escondido no copo d'água. Ele está escondido nos seus atos, nas suas atitudes. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos convivendo com o Deus misterioso, num reino de mistérios, que não está aqui, não está acolá, com uma realidade espiritual que permeia a realidade humana como sal da terra, como fermento, como luz, que tem início com uma pequena semente de mostarda. O Deus que se esconde das pessoas, esconde o seu reino em nosso interior. O reino de Deus está dentro de vós. Pelo menos eu aprendi uma palavra do Deus, pastor Levi. O reino está em vós. Está dentro de vós. É do nosso interior que deve fluir rios de água
que saciam a sede dos sedentos. Mas a gente não se contenta com os mistérios do reino de Deus. E às vezes nos ocupamos demasiadamente divulgando as nossas marcas. A minha igreja é melhor, a gente coloca uma placa na frente, a gente se distingue de tantas outras maneiras. E Deus não está tudo. Porque Deus é o Deus misterioso. O Deus misterioso que perpassa essa congregação. O Deus que se oculta na sua história, que está interessado nos seus problemas. O Deus que nos visita em nossas fraquezas e dificuldades, para sanar, para curar, para fortalecer. Enquanto eu vou pregando a palavra de Deus, eu creio que Ele está agindo em cada coração, em cada vida, levando conforto em cada coração, levando cura em cada alma, levando perdão para os aflitos. Ele é o único Deus, verdadeiro e poderoso. Aleluia. Vamos orar? Mesmo assentados. Senhor Deus, esta é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. E eu trouxe essa palavra com muito carinho. Eu trouxe essa palavra, Senhor Deus, com muito amor para essa igreja nesta noite. Eu peço, Senhor, eu sou dependente de Ti. Eu peço que o Teu Espírito Santo complete a obra em cada coração. Salva, Senhor. Perdoa os pecados. Aumenta a fé. Cura, Senhor. Traz revelações para os seus filhos e filhas. Que ao sairmos daqui, saiamos de cabeças erguidas, olhos abertos, como homens e mulheres, vitoriosos e abençoados, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você recebeu no seu coração? Amém. Você está sentindo cuidado pelo Senhor? Você entendeu que o Senhor está confortando? Se você entender que o Senhor está cuidando, levante suas mãos assim, como um sinal de que você entendeu esse cuidado de Deus, que você recebe esse cuidado de Deus. Amém? Confia só, viu? Deus está resolvendo. Deus está cuidando, não é isso, irmão? Na hora dele perfeita e a maneira mais livre possível. Quero agradecer a sua presença aqui, a presença do reverendo Rodrigo. Eu quero chamar a irmã Dilma, vem cá, irmã. A gente tem uma lembrança para você. Mais uma. Essa aí é da igreja para você. Cuidado, na igreja muito barato com você. Tá bom?